Você conhece a empresa que é a segunda maior empresa do mundo em faturamento do setor de alimentos e também a nossa preferida do setor aqui na Ativa? É sobre ela que eu vou falar nesse vídeo. Olá, eu sou o Sérgio Berruezo, eu cubro o setor de proteínas e agronegócios aqui na Ativa Investimentos e estou aqui para falar com vocês hoje sobre a JBS, que é o nosso top pick no setor. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês para curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações aqui. Mas e aí, você conhece a JBS? A JBS, ela opera em vários segmentos do setor de proteínas. Em grosso modo, são 5 unidades de negócio que ela tem. Ela tem a JBS no Brasil, que é o negócio de carne bovina no Brasil. Tem a Seara, você provavelmente conhece a marca Seara, que é o negócio dela de aves e suínos e produtos processados. Ela tem a operação da JBS nos Estados Unidos, que ela faz carne bovina e carne suína nos Estados Unidos. Tem a operação da Austrália, também de carne bovina e suína, e tem a Pilgrim's Pride, que é a operação de frangos nos Estados Unidos. O modelo de negócio da JBS é o modelo de uma trading ou de um spread, assim. Ele compra o boi, né? Ele não detém a fazenda, ele compra o boi do pecuarista e aí ele processa esse boi e aí vende para o consumidor final, seja ele um restaurante, um supermercado, a pessoa física consumidora final. E você sabe por que você deve ter JBS na sua carteira? A JBS vem apresentando resultados acima das expectativas do mercado, em função, sobretudo, das operações nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a pandemia vem desacelerando com a aceleração da vacinação em massa e isso tem trazido de volta o setor de restaurantes, o setor de food service nos Estados Unidos. Isso está aumentando muito a demanda por carne bovina nos Estados Unidos e criando um choque de curto prazo na demanda bovina. E por isso, a companhia tem gerado bastante caixa e tendo uma performance acima das previsões do mercado. Além disso, a companhia está ganhando market share em exportações para a China, que é o principal consumidor de carne do mundo. E por que a China é um mercado tão importante? Bom, a China, como nós sabemos, é o país mais populoso do mundo e vem passando aí por uma fase de crescimento econômico bastante elevado. E a China tem uma questão de mudança de padrão alimentar que é muito positivo para o ciclo bovino, porque lá na China ainda não tem tanto o hábito de consumo bovino, além de a renda da população ainda não ser muito elevada para padrões globais. Conforme a China vai crescendo, a classe média da China vai aumentando e a renda per capita dos chineses também vai aumentando. Isso contribui para um aumento do consumo de carne bovina, que é muito positivo para os exportadores. Além disso, a China teve um problema com a gripe suína africana. A gripe suína africana foi uma doença que praticamente dizimou o rebanho de suínos na China. E na China, a carne suína é a carne mais consumida de todas. Por causa desse problema de oferta que aconteceu no curto prazo na China, ela teve que acabar substituindo uma parte do consumo dela de carne suína pela carne bovina. E isso fez com que muitos chineses que antes não tinham tanto consumo de carne bovina passassem a consumir carne bovina por causa dessa falta dos suínos. E aí, assim, quando você junta no longo prazo uma perspectiva de elevada renda da população e uma mudança de hábito da China em direção ao consumo da carne bovina, isso aí cria uma demanda global muito grande de muito tempo para carne bovina. Além disso, a Austrália está com um problema de tamanho de rebanho, né? A Austrália hoje tem um rebanho pequeno como tinha, sei lá, 30 anos atrás. Isso abre uma oportunidade muito grande para os exportadores da América do Sul e dos Estados Unidos, e a JBS é um player muito grande, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, e aí pode suplantar essa oferta que a Austrália acaba não tendo para a China, que é muito positivo também para a JBS. No mercado interno, aqui no Brasil, o ciclo do boi não está tão favorável. Como sabemos, a gente ainda está num momento bastante agudo da pandemia e muitas famílias desempregadas e a renda brasileira também caiu bastante. Isso faz com que o consumo de carne seja um pouco menor do que ele era no passado, isso porque a carne bovina, né, é uma alternativa mais cara do que a carne, por exemplo, de ave. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o ciclo bovino também não está muito bom para a JBS. Ela compra o boi e o boi, ele tá num nível, a arroba bovina está num nível muito alto. Então, quando você junta o fato de que o boi está caro com o fato de que a demanda por carne bovina está fraca por causa da fraqueza da economia, você tem uma situação que não é muito boa para os frigoríficos brasileiros na parte de bovinos. No entanto, a JBS tem a Seara, que é uma marca muito conhecida, tem vários produtos de renome aí, de processados no Brasil, e essa marca vem ganhando market share, aumentando sua participação de mercado no mercado interno. Isso acontece também porque a JBS tem uma série de
de inovações aí de produtos e, enfim, estratégia de marketing que está melhorando a penetração da Seara no Brasil. E esse segmento de aves, em particular, ele é um segmento que ele é inversamente proporcional ao segmento de bovinos aqui no Brasil. Então, conforme a população consome menos bovino, porque ela está, por exemplo, com um aperto de renda, ela consome outras carnes, como, por exemplo, a carne de aves. Então, é muito positivo para a empresa. Quando você olha esse quadro geral, você vê que a empresa atua em várias geografias, ela atua em vários segmentos nessas geografias e por isso ela tem uma diversificação de receita muito grande. Você já deve ter ouvido de alguém que não é bom colocar todos os ovos na mesma cesta ou que você deve diversificar suas fontes de renda. A JBS faz isso. Ela tem a fonte de renda dela que vem do Brasil, dos Estados Unidos, da Austrália, nos segmentos de aves, bovinos e suínos, e em várias moedas. Então, quando ela faz isso, ela consegue reduzir bastante assim a sua vulnerabilidade aos ciclos de curto prazo do mercado e que incluem os ciclos, tanto os ciclos bovinos, por exemplo, do custo da carne bovina, do boi, quanto o ciclo dos grãos, que é o que é utilizado para alimentar as aves. Ela consegue reduzir a vulnerabilidade a esses ciclos porque ela tem uma fonte de receita muito diversificada, tanto em segmentos quanto geograficamente. E isso faz com que a empresa tenha uma estabilidade de geração de caixa que permite a ela manter uma alavancagem menor e por isso, recentemente, em função dessa alavancagem baixa e dessa geração de caixa extraordinária, ela tem conseguido pagar um dividendo aí muito bom, ela pagou um dividendo extraordinário e isso é possível por causa dessa geração de caixa. Além disso, é importante lembrar que a JBS, ela, além de ter operações no exterior que servem ao doméstico, né, por exemplo, dos Estados Unidos e da Austrália, ela também exporta. Então, quando você olha de forma geral, ela é uma empresa que tem bastante receita em dólar. Isso é extremamente positivo para a empresa, por exemplo, no momento que a gente passa agora, em que o real está em níveis assim depreciados. Isso se traduz numa geração de caixa extraordinária da empresa, o que também ajudou nessa redução de alavancagem, também ajudou ela a pagar dividendos. E vale lembrar, se você, além de dividendos, você gosta de empresas que se importam bastante com o acionista, ela acabou de lançar aí um programa de recompra de ações também bastante relevante. E quando você junta os dividendos extraordinários com o programa de recompra, você vê que a empresa está realmente utilizando uma boa parte dessa geração de caixa extra que ela está tendo aí para atender aos interesses dos acionistas e auxiliar na geração de valor para os acionistas. Tá, mas você está ouvindo e deve estar pensando, poxa, mas resultado extraordinário nos Estados Unidos, real depreciado, isso tudo deve ser questão de curto prazo, quer dizer, a empresa só está tendo bons resultados no curto prazo. Mas quais são as perspectivas que ela tem de longo prazo? Bom, na verdade, quando você olha no longo prazo, ela tem vários triggers que são muito bons. Como eu já falei da China, a China provavelmente só vai aumentar o seu consumo de carne ao longo dos anos e a renda chinesa cresce. E no Brasil, quando você olha, por exemplo, o ciclo bovino, ele pode tender a melhorar aí no futuro, porque, como nós sabemos, o programa de vacinação no Brasil vai aumentar aí nos próximos meses. Isso pode fazer com que a economia brasileira comece a melhorar. A gente já está vendo aí, recentemente, alguns resultados de PIB acima das expectativas. Então, com a retomada da economia brasileira, pode aumentar o consumo de carne aqui dentro do Brasil e, ao mesmo tempo, pode dar um alívio aí no ciclo do boi, o que pode também ajudar as margens da empresa. Além disso, é importante falar sobre os grãos, né? Os grãos, se você acompanha commodities, você deve saber que os grãos aí, soja, milho, estão em patamares muito elevados nos últimos meses e esse é um custo relevante para o negócio da Seara no Brasil, né? Porque esses insumos eles são utilizados para alimentar as aves. Então, com essa perspectiva de talvez uma melhora, conforme as economias globais vão aliviando aí os seus gargalos de oferta saindo da pandemia, é possível que haja então um alívio aí desse nível do preço dos grãos. E isso também melhora bastante a margem da JBS e outras empresas do setor, mas a JBS, no caso da Seara, é bastante relevante. Então, quando você olha a JBS de forma geral, você vê que ela tem bons triggers de curto prazo, ela tem bons triggers de longo prazo também, e é uma empresa que tem demonstrado uma preocupação em gerar valor para os acionistas, como você pode perceber pelo pagamento de dividendos extraordinários e também pelo programa de recompra de ações. Além disso, existe um evento extraordinário que pode ser bastante positivo para a JBS na nossa visão. Recentemente, o BNDES tem vendido a sua participação em várias empresas e já sinalizou que a JBS é uma dessas empresas. A participação do BNDES na JBS é bastante relevante. Então, embora isso possa criar uma pressão de venda no curto prazo, porque o BNDES vai vender as ações, a gente vê como muito positivo para o longo prazo que a JBS consiga ter outros acionistas de referência aí na sua base acionária, que deve melhorar bastante a sua governança. E, além disso, a empresa tem alguns planos de listagem nos Estados Unidos que, a nosso ver, também podem contribuir
para uma melhora na governança da empresa. Agora, é claro que toda a tese de investimento tem os seus riscos, então você deve estar se perguntando, quais são os riscos da JBS? Bom, a JBS tem alguns riscos. Em primeiro lugar, ela é uma empresa de commodities, né? Ela exporta carne bovina, carne suína e carne de aves. Ela está exposta aos ciclos de commodities, que são fatores que ela não tem controle. Por exemplo, o preço da carne, o preço do boi, o preço dos grãos que são utilizados na alimentação das aves, o preço das próprias aves. Então, todos esses fatores eles são completamente além do alcance da empresa, ela não tem como determinar a que preços eles são negociados no mercado. Além disso, a JBS é uma empresa que tem uma parte bastante relevante da sua receita em dólar. Isso quer dizer que, por exemplo, caso o real venha a se apreciar muito em relação ao dólar, isso se traduz numa geração de caixas em real menor para a JBS. E como qualquer empresa, a JBS pode sofrer com uma deterioração do cenário macroeconômico, tanto no Brasil quanto no cenário global. É uma empresa de commodities que está exposta a essa demanda da população de forma geral, então ela é bastante sensível à renda também, tanto a renda global quanto a renda brasileira. Situações ruins macroeconômicas podem prejudicar bastante a empresa também. A JBS é só uma das empresas que a gente cobre. Aqui na Ativa nós cobrimos diversas outras empresas e para você ter acesso aos nossos relatórios de recomendação, basta abrir conta na corretora, é completamente gratuito, basta você olhar aqui o link aqui embaixo, que estão todas as instruções. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção e até a próxima.